trabalhava de estagiário nos estúdios da Nickelodeon há mais ou menos um ano, para minha formação em animação. Não era pago, é claro, mas a maioria dos internos também não eram. Isso serviu de impulso para minha carreira. Para os adultos, pode não significar muita coisa, mas a maioria das crianças se matariam por um emprego assim, mesmo que não remunerado. Desde que comecei a trabalhar diretamente com os editores e animadores, eu recebi uma prévia dos novos episódios, alguns dias antes de serem lançados. A nova temporada estava demorando muito, por razões que ninguém sabia explicar. Havia um problema com o lançamento da quarta temporada, o que deixou a maioria da equipe longe por vários meses. Eu e mais 2 outros estagiários fomos levados à sala de edição, junto com os animadores e editores de som, para algumas edições finais. Recebemos a cópia do que supostamente seria Medo de Hambúrguer de Siri, e fomos conduzidos à tela para assistir por várias e várias vezes. Os animadores colocavam uma fita de título subversivo. Era uma piada interna. O episódio em que o Bob e o Patrick adotam um filhote de ostra. Não havia nada particularmente divertido, exceto por algumas piadas relacionadas ao trabalho. Até que vimos uma fita. Não fizemos nada, além de dar umas risadas doentias. Um dos internos até deu uma gargalhada. A música alegre de abertura tocava normalmente. A história começa com Lula Molusco praticando com sua clarineta, tocando algumas notas ruins e azedas, como é de costume. Ouvimos Bob Esponja rir bastante de longe, e o Lula Molusco parou. Ele gritou com Bob Esponja e disse que teria um concerto aquela noite, precisava praticar. Bob Esponja obedece e vai até a casa de Sandy com o Patrick. As bolhas de uma cena para outra aparecem e começam a se repetir sozinha, mas o som não saía. Nesse ponto, o som era para começar junto com a animação, então sim, não era algo normal. Quando ele parou, o som continuou normalmente, como se aquela repetição nunca houvesse. Houve um pequeno murmúrio na plateia, antes de todos começarem a vaiá-lo. Mas não era um buu comum em desenhos infantis. Poderia facilmente ouvir malícia nisso. O Lula estava na tela toda e seu estado estava visivelmente assustado. Há um close na plateia, onde observamos Bob Esponja em seu centro. Ele estava vaiando, o que não era muito comum. Isso não é, de longe, a coisa mais estranha. O mais esquisito é que todos tinham olhos hiperrealistas. Eram muito detalhados. Não eram recortes de olhos de pessoas normais, mas algo bem realista. As pupilas estavam marcadas, alguns de que nós entreolhamos, obviamente confusos. Mas como não éramos os escritores, não questionamos nada. A cena vai para Lula Molusco, sentado na ponta da cama, parecendo muito desapontado e desesperançoso. A imagem na sua janela mostrava que era noite, então não fazia muito tempo que o concerto havia terminado. Nesse momento não havia som, literalmente, não tinha som. Não ouvíamos nada, além de poucos sussurros na tela. Era como se os falantes tivessem desligados, embora o mostrador mostravam que eles funcionavam perfeitamente. E eles estavam simplesmente sentados lá, piscando, em silêncio, há quase 30 segundos, até que começou a soluçar baixinho. Ele pôs seus tentáculos sobre os olhos e chorou por volta de 1 minuto. O som de fundo lentamente crescia. Era algo que mal podia se ouvir, como uma brisa na floresta. Só que bem mais creepy que isso. A tela lentamente deu um zoom no rosto, mas lentamente mesmo. Você apenas notava o zoom de 10 em 10 segundos. 10 segundos depois de ele ter começado, seu soluço ficou maior e cheio de dor, agonia e raiva. A tela começou a se contorcer,
por alguns segundos e depois voltava ao normal, como se ela estivesse viva. O som, além das árvores, ficava vagarosamente mais intenso e severo, como a de uma tempestade que estivesse vindo de lugar nenhum. O mais assustador disso tudo era o soluço do Lula Molusco. Parecia real demais, como se viesse dos alto-falantes, mas de um ponto de dentro, ou mesmo de fora da sala. A qualidade do som era tão surpreendente que não precisaria de bons equipamentos para ouvirmos também. Abaixo do som do vento de soluço fantasmagórico, algo soava como se estivesse rindo. Isso via em esquisitos intervalos e nunca duravam mais de um segundo. Você tinha que se concentrar bastante para ouvi-lo. Depois de 30 segundos disso, a tela embaçou-se e começou a se contrair violentamente, ao passo que flashes saíam da tela. Era como se uns poucos frames estivessem corrompidos. O líder editor parou e rebobinou frame a frame. O que víamos foi horrível. Era a foto de uma criança morta, que não deveria ter mais de 6 anos. Seu rosto estava em carne viva. Havia sangue por todo lado. Seu olho esquerdo estava fora das órbitas, pendendo sobre seu rosto ao avesso. Ele estava nu, a não ser por uma roupa debaixo de seu abdômen aberto com seus órgãos à mostra. O lugar era uma rota pavimentada. Provavelmente sofreu um atropelamento. O mais triste disso tudo era a sombra do fotógrafo, claramente vista por todos. Não havia marcas de pneus, nenhuma outra evidência. Era quase como se o fotógrafo fosse o responsável pela morte da criança. Estávamos abismados, mas continuamos assistindo, rezando para que fosse alguma piada doentia. A tela voltou ao Lula Molusco, ainda soluçando. Um soluço mais poderoso do que o anterior, mostrando apenas metade do seu corpo, as mãos no rosto e sangue saindo de seus olhos. O sangue era outra coisa hiper realista. Parecia que você poderia tocá-los com as mãos. O que soava agora era como uma tempestade na floresta. Havia até o som de alguns galhos quebrando. A risada profundamente subversiva vinha com mais frequência depois de quase 20 segundos. A tela embaçou e se mexeu violentamente. O editor estava hesitante em voltar a fita, mas todos nós sabíamos que ele tinha que fazê-lo. A foto dessa vez era uma garotinha, um pouco mais velha que o menino anterior. Ela estava deitada, com uma poça de sangue próxima a ela. Seu olho esquerdo também havia sacado, e ela estava nua, a não ser novamente pela roupa debaixo do corpo. Ela estava na estrada, e a sombra do fotógrafo era visível, muito similar ao primeiro. Todos estavam quase catatônicos. Um vomitou, e a única mulher na sala saiu correndo. O show foi retomado. 5 segundos depois que a segunda foto foi mostrada, todo o som parou, da mesma forma que aconteceu quando a mesma cena começou. Ele tirou os tentáculos dos olhos, os quais eram hiperrealistas. Como os dos outros, no início dos episódios, ele estava sangrando e pulsando. Lula Molusco encarava a tela, como se estivesse observando o telespectador. Depois de 10 segundos, ele começou a soluçar e cobrir os olhos novamente. O som voltou, agora mais assustador do que o anterior. O vento voltou, então, o som de uma risada profunda. A próxima sequência de contrações começaram, e o editor estava pronto para pará-lo antes de terminar. Ele rebobinou. Dessa vez, a foto de um garoto na mesma faixa etária que os anteriores. Mas a cena era diferente. Suas entranhas estavam puxadas por uma mão enorme, e seu olho direito pendendo sobre o rosto coberto de sangue. O animador prosseguiu. É difícil de acreditar, mas as próximas cenas eram mais chocantes e intensas que as anteriores.
Eu nem posso descrevê-las. Fomos seguindo e seguindo, assistindo quase com lágrimas nos olhos. Então chegamos a um ponto crucial. Alguns frames eram diferentes dos outros. Exatamente 5. Cada ordenou que aquilo parasse e mandou que chamasse o criador, pessoalmente, para ver aquilo. O dono da animação chegou 15 minutos depois. Ele estava muito confuso por que terem chamado ele ali. Então o editor continuou o episódio. Depois que os 5 frames foram mostrados, todos os gritos e todo o som parou novamente. Lula Molusco estava encarando o telespectador, com o rosto inteiro na tela, por mais de 3 segundos. Rapidamente, ficou escuro e uma voz profundamente insana disse: "Do it!" A próxima coisa que vimos foi uma arma, uma shotgun, nas mãos de Lula Molusco. Imediatamente colocou o cano em sua boca e puxou o gatilho. Sangue é hiperrealista e o resto de massa encefálica chocaram-se com a parede. O Lula Molusco foi jogado para trás com força. Os últimos 5 segundos mostravam o personagem desfigurado, deitado na cama, com um dos olhos pendurados, olhando fixamente para a tela. O episódio acabou. O dono da animação estava obviamente zangado. Ele ordenou que todos explicassem o que diabos estava acontecendo. A maioria das pessoas já haviam deixado a sala. Nesse momento, então tivemos que ir apenas assistir tudo de novo. Ver o episódio mais uma vez. Ele colaborou para fixar tudo aquilo mais uma vez na minha cabeça. E me causar pesadelos terríveis. Me arrependo de ter ficado. A única teoria que podemos pensar era que alguém invadiu os estúdios e editou o arquivo. A polícia foi chamada para analisar o que estava acontecendo. A análise mostrou que aquilo realmente foi editado, mas o contador de tempo da edição era meros 24 segundos antes de começar a assistir. Todo o equipamento envolvido foi examinado pela perícia. Potentes programas procuravam por erros e glitches, como o do contador de que certamente estava errado, mas tudo aquilo foi checado bem. Não sabíamos o que estava acontecendo de verdade. Nesse dia, ninguém sabia. Houve uma investigação para saber a natureza das fotos, mas não foi nada concluído. Nenhuma criança foi identificada, nenhum acidente ou homicídio, nenhuma prova ou evidência, nada. Eu não acreditaria em tal fenômeno se eu não estivesse presente.